a carga do ponto A para o ponto B. Bom, vamos lá agora falar sobre comportamento de condutores eletrizados. A gente começou a falar um pouco sobre isso em campo elétrico, a gente vai dar continuidade agora. Olha, quando um corpo condutor ele é eletrizado, ele ganha cargas ou ele perde cargas, rapidamente vai haver uma transferência de cargas ali, né? Um movimento de cargas e ele vai atingir o equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático é quando assumir a configuração de repouso, onde as cargas vão estar em repouso, tá? Elas vão atingir pontos onde elas vão ter menor potencial. Bom, nesse caso, a gente sabe que o campo elétrico interno do condutor é zero. Por quê? Essas cargas vão se distribuir todas na superfície do condutor e aí lá dentro do condutor não vai ter excesso de cargas nenhum e lá dentro o campo elétrico vai ser nulo, vai ser zero. E a gente chama isso de blindagem eletrostática, né? Se a gente colocar um celular, por exemplo, dentro de um papel alumínio, que é um condutor, ele não funciona. Por quê? Porque lá dentro o campo elétrico é zero e ele precisa receber uma onda eletromagnética que tem campo elétrico para ele funcionar. Só que tem um detalhe, olha, corpos condutores que são pontiagudos, como nesse caso aqui, ó, as pontas vão ter uma maior quantidade de cargas. Então, suponha que o corpo está eletrizado. Nas pontas, ele vai ficar mais eletrizado, tá? E o campo elétrico, nesse caso, ali nas pontas, ele é mais intenso, ele é maior. É por isso, inclusive, que para-raios são pontiagudos, né? São pontiagudos por quê? Porque nessa região vai ter um maior armazenamento de cargas induzidas por uma nuvem eletrizada, por exemplo, e aí a tendência de haver descarga elétrica ali entre a nuvem e esse condutor que vai estar mais eletrizado, né? A tendência é maior, beleza? Então, esse negócio chama poder das pontas, certo? É por isso que quando você está eletrizado, seu cabelo fica arrepiado, as cargas tendem a ir para o cabelo ali, ó, porque é por causa do poder das pontas, certo? O vetor campo elétrico ele é sempre perpendicular à superfície, tá? E ali tem um detalhe importante a gente falar, que é o seguinte: o potencial elétrico em toda a superfície de um condutor é constante, ou seja, condutores têm em sua superfície superfícies equipotenciais. O potencial na superfície do condutor é sempre constante, é sempre o mesmo. Então, olha aqui, vamos pegar esse exemplo aqui dessa figura aqui. Olha, a gente tem um corpo eletrizado negativamente e aqui um positivamente. Olha, o módulo do campo elétrico no ponto R é maior que no ponto Q, que é maior que no ponto P. Por quê? Poder das pontas. Onde é mais pontiagudo, o campo elétrico é maior, beleza? Mas o potencial em todos esses pontos, olha, no ponto R, no ponto Q e no ponto P, ele é igual. Por quê? Em um condutor, a superfície de um condutor ela é uma superfície equipotencial, certo? Todos os pontos ali, o potencial é constante. E lá dentro também. Então, aqui, ó, o potencial no ponto Q, no ponto R e no ponto P é o mesmo. É o mesmo também que no interior do condutor, tá? Todos têm o mesmo potencial. Diferente potencial ali vai ser zero. Vou fazer esse exercício aqui, para exemplificar isso aí, olha. A seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático carregado positivamente tem uma forma de pera, conforme mostra a figura. Beleza. Considere dois pontos A e B em sua superfície e as seguintes informações a seu respeito. Vamos ver as informações ali, olha. A e B estão submetidos ao mesmo potencial. Isso é verdade? É verdade, né? Porque em uma superfície de um condutor, todos os potenciais são iguais, né? É uma superfície equipotencial. Beleza, primeira é verdade. Segunda, o vetor campo elétrico tem a mesma intensidade em A e B. Isso é mentira, né? A gente sabe que pelo poder das pontas, o campo em B é muito maior. Então o vetor em B vai ter uma intensidade muito maior do que em A. Então, segunda é mentira. Terceiro, o vetor campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo. Verdade, né? Porque no interior de um condutor o campo é nulo. Por consequência, o vetor é um vetor nulo, né? Então, 1 e 3 são verdadeiras. Resposta certa é D de Diego.
Isso aí. Então, fica para casa esse exercício aqui. Esse também, do Enem. E fica para casa esse outro exercício do Enem também. Relata aquele negócio do celular que eu falei anteriormente. Tá? Bom, vamos ver aqui, ó, brevemente sobre o potencial elétrico de uma esfera eletrizada. Olha, suponha que você tem uma esfera ali eletrizada, uma esfera de raio Rzão ali. A gente sabe que se a gente fizer o gráfico do campo elétrico em função da distância, lá dentro dela o campo elétrico é nulo, é zero. Quando chegar na superfície externa dela, o campo elétrico é dado por K, que é constante Coulomb, vezes Q, que é a carga da esfera, dividido pelo raio dela ao quadrado, beleza? E aí, conforme eu vou aumentando a distância, o campo vai decaindo. Como se fosse uma carga elétrica, uma carga pontiforme mesmo, né? E a distância R em relação à carga pontiforme. Dado por uma equação dessa aqui, só que em vez do raio vai ser o R, que é a distância do centro da esfera. Muito bem. E para o caso do potencial elétrico, como é que fica? Olha, a gente sabe também que essa esfera aqui, ela se comporta como uma carga elétrica pontiforme em relação ao potencial. O potencial elétrico a uma distância Rzinho dela pode ser dado por essa equação aqui, ó, KQ sobre R, onde você vê lá atrás na matéria, essa aqui é o potencial de uma carga pontiforme, né? Então, o potencial de uma carga pontiforme pode ser aplicado também por uma esfera condutora, que não é pontiforme, que tem um raio R, né? Que é considerável. E aí, quando a gente chega lá na superfície da esfera, o potencial, a gente substitui esse raiozinho, esse Rzinho aqui, que é a distância, pelo raio da esfera. E a gente pode calcular o potencial na superfície da esfera, que é o mesmo potencial lá dentro, né? Porque o potencial fica constante, tanto na superfície quanto dentro da esfera condutora. E a gente vai fazer um exercício aqui para a gente exemplificar tudo isso aí. Olha. Na figura a seguir, dois condutores esféricos A e B carregados, cujos raios respectivamente são ali, ó, RA 6 cm, RB 2 cm. Estão separados por uma distância muito maior do que 6 cm e conectados por um fio condutor. Então repara, olha, um condutor ligado por um fio que é condutor a um outro condutor. Se você for pensar, isso aqui é como se fosse um corpo condutor só, né? Então, quer dizer, a gente já pode fazer uma afirmativa. Opa, se isso aí é como se fosse um corpo condutor, só um corpo condutor, então quer dizer que em toda a superfície desse corpo e dentro dele, o potencial é constante, né, Diego? Isso é verdade, isso é uma afirmativa importantíssima. Vou continuar a leitura. Uma carga Q igual a 8 vezes 10 a menos 8 total, essa carga, né, é colocada em uma das esferas. Então, você eletrizou uma das esferas com essa carga. Você sabe que pelo corpo ser condutor, a carga vai se distribuir ao longo dele, né? Considere a constante Coulomb igual a tanto, né? Pode-se afirmar que, primeira afirmativa, vamos ver, ó, tem que colocar se é verdadeiro ou falso agora. O potencial elétrico na superfície do condutor A é menor do que o potencial elétrico na superfície do condutor B. Falso. Por que é falso? Porque é como você pode enxergar como se fosse um corpo só. E aí, um corpo condutor tem uma superfície que é equipotencial. Falso. Segunda, o potencial elétrico no interior do condutor A é maior do que o potencial elétrico no interior do condutor B. Falso também. O potencial é o mesmo. Segunda, afirmativa 02 agora. A carga elétrica no condutor A é o triplo da carga elétrica no condutor B. E agora? Agora a gente tem que fazer a continha, né? Só que eu já vou afirmar uma coisa para vocês. Olha, é o seguinte. Quanto maior o corpo condutor, maior a capacidade dele de armazenar a carga. Como esse cara aqui tem um raio 3 vezes maior que o outro, ele vai armazenar 3 vezes a quantidade de carga do outro, sacou? Então essa afirmativa vai ser verdadeira, né? Mas, importante fazer a continha, né? Então, vamos chuchar a continha, olha. A gente sabe que a carga total ali, carga de A mais carga de B, é 8 vezes 10 a menos 8 coulombs, né? A gente pode isolar uma das duas grandezas aí, vamos isolar o A, olha, o A, carga do A é igual a 8 vezes 10 a menos 8, menos a carga do B. Beleza. A gente sabe que o potencial é igual.
E aí a gente sabe que nas superfícies ou lá dentro, o potencial é igual a quê? Q vezes a carga dividido pelo raio, no caso A e no caso B. A gente pode cortar o K, simplificar, né? Substituir os valores, olha, o QA a gente tem aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 8 menos QB. O raio A, 6 centímetros, o raio B, 2 centímetros. A gente pode simplificar aqui, ó, simplifica por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 3, beleza? E aí a gente pode multiplicar cruzado, olha, QB vezes 3, 3QB, é igual a 1 vezes esse cara aqui e esse cara aqui, né? Então, vamos lá, continuando, ó. Passa o QB para esse lado de cada igualdade, vai ficar 4QB igual a 8 vezes 10 a menos 8. Passa o 4 dividindo para o outro lado da igualdade, fica dessa forma aqui, ó. A gente pode dividir o 8 por 4, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Esse é o valor da carga B, né? Então, a gente substituindo o QB aqui, ó, tá. 8 menos 2 vai dar 6 vezes 10 a menos 8 coulombs. Esse é o valor da carga A. Ou seja, é 3 vezes maior que a carga B, olha, 6 e 2. 6 é triplo do 2, né? Muito bem, então essa afirmativa é verdadeira. Continuando. O campo elétrico é o mesmo na superfície dos dois condutores? Não, o campo elétrico não é o mesmo na superfície dos dois condutores. O campo elétrico aqui vai ser maior que o campo elétrico aqui. Por quê? Poder das pontas, beleza? Então, o campo elétrico é mais intenso, onde é mais pontiagudo, beleza? Olha lá. Menor o raio, maior o campo elétrico. Próxima afirmativa. Os potenciais nas superfícies dos condutores A e B são iguais e valem 9 vezes 10 a 3 volts. Eles realmente são iguais, mas a gente tem que fazer a continha para ver se é 9 vezes 10 a 3 volts, né? Então, vamos ver, olha. Para saber o potencial, é só pegar K vezes constante K, constante Coulomb, vezes a carga, dividido pelo raio da esfera. No caso, a gente pode pegar para qualquer uma das duas, né? A gente tem a carga das duas, tem o raio das duas, lembrando que o raio tem que estar em metros, tá? Então, vamos pegar da esfera A aqui, ó. O raio dela é 6 vezes 10 a menos 2, né? Por quê? O raio é 6 centímetros, passar para a meta é só chuchar um 10 a menos 2 ali, beleza? Constante Coulomb está aqui, o valor da carga que a gente descobriu, 6 vezes 10 a menos 8, né? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode simplificar o 6 aqui com aqui, né? E aí vai sobrar um 9, e aí a gente multiplica, ó, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8 vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 2 vai dar 10 elevado a 1 menos 2, vai dar 10 elevado a 3 positivo. Então, 9 vezes 10 a 3 volts, verdadeiro. Muito bem. Então, galera, para finalizar, queria que vocês entendessem uma coisa muito importante. A gente é totalmente dependente de energia elétrica. A gente precisa de energia elétrica no nosso dia a dia sempre. A energia elétrica, ela vem da corrente elétrica, né? Essa energia elétrica que a gente vai usar por meio de corrente elétrica. E a gente só tem corrente elétrica porque existe uma diferença de potencial. Como a gente consegue lá na geração de energia elétrica transformar a energia potencial gravitacional em energia elétrica, por um sistema que a gente vai ver mais para frente, a gente consegue dessa forma gerar lá na fonte uma diferença de potencial. E é justamente essa diferença de potencial que a gente gera que é capaz de ir transferindo a energia elétrica para a gente, é capaz de trazer corrente elétrica para nossa casa, tá bom? Então, por meio de diferença de potencial, a gente consegue ter corrente elétrica. Por meio de diferença de potencial, a gente consegue usar no trabalho da força elétrica para nos auxiliar no nosso dia a dia, certo? Então, muito obrigado pela aula de hoje, aula densa, aula complicada. Se tiveram dificuldade, assistam novamente, tá? Comentem, se curtiram, dê um like aí pra gente, tá? Essa aula é um pouco mais complicada mesmo, é um conteúdo mais denso, mais teórico ali, mais assim, abstrato mesmo, tá? Mas ela é muito importante para a gente entender sobre energia elétrica e ela muda o nosso pensamento, nosso raciocínio, nossa visão da física em relação a toda a energia elétrica que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!